Irmãos, um recado que eu esqueci de estão convocados a participar da Assembleia e a glorificar a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Gostaria de chamar o pastor Jonas, que vai estar compartilhando a palavra. As crianças de 4 a 9 anos podem estar indo para a sua salinha. Vamos estar orando pelas crianças e também pela vida do pastor Jonas. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos amou tanto assim, Senhor. Nos amou de tal forma, de tal maneira, que é constrangedor para nós, Pai. Agora toma, Senhor Deus, cada professor ali que vai estar com as crianças, cada coração ali daquelas crianças que vão estar lá, que o Senhor ministre, lance a sua semente sobre esses coraçõezinhos, e que essa semente venha dar fruto. Também oramos pela vida do pastor Jonas, põe ele em tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor Deus, usá-lo, Senhor Deus, para falar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Também usa ele, Senhor Deus, para ministrar os nossos corações. Ó, Senhor Deus, também oramos por cada um que aqui está, que o Senhor encontre em nós um coração com terra boa e fértil para dar frutos, Senhor Deus, para receber a semente que o Senhor tem para lançar sobre essa terra, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos, uma boa noite para você. Uma honra e um privilégio que nós temos de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero dizer Feliz Páscoa para você também, né? De verdade, para nós dizer Feliz Páscoa hoje é um privilégio que Deus nos deu. Mas eu imagino quando Jesus estava passando por esse momento, ele olhava, como cantamos um dos cânticos, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, né? Isso o motivou a esse trabalho tão árduo, né? Mas ele também se entristeceu demais. Ele se entristeceu, ele adoeceu, ele levou no corpo dele tudo que o pecado representa. E a maior tristeza que houve em Jesus, naquele momento de dor e do sacrifício, foi quando ele mesmo precisou declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora era inconcebível a comunhão do Pai e do Filho ser rompida, mas foi necessário isso. A comunhão do Pai e do Filho era algo assim inquebrável, mas para que pudesse ser feito o resgate de todos nós, então Jesus precisou, ainda que por um minuto, ter essa sensação de desamparo do Pai. O que é ser desamparado por um pai? Talvez quem teve experiências nesse sentido pode saber melhor o que Jesus estava falando ali. Irmãos, só de imaginar alguém que você ama, né, de você ter que ficar longe, às vezes, eu lembro quando às vezes um filho vai viajar, a esposa vai viajar, né, a gente vai ficar longe, dá aquela saudade já, não é assim? A gente tem esse sentimento, né? Mas a gente parece que suporta, né? Mas o que dá a impressão é que Jesus não conseguia suportar ficar sequer um minuto, um segundo, sem estar em contato com o Pai. Então foi muito doído. No entanto, era o caminho da nossa vitória. Então toda vez que você falar Feliz Páscoa, lembra do valor que isso tem, né? Lembra do que isso significa. Para muitos é só uma festa, mas para nós é a declaração, a maior declaração de amor que pode existir em todo o universo. Ele nos amou porque, como disse o irmão José Carlos, não dá para entender. É inexplicável. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, porque Ele está vivo. Amém? Aleluia. Amém. Queridos, nesse dia de hoje que me cabe compartilhar com vocês a palavra, está dentro da nossa temática, temos uma outra parábola para estudarmos, que é a parábola dos lavradores maus. E nessa parábola também nós vamos estar falando sobre a morte de Jesus. Eu queria acrescentar o título dessa reflexão,
a parábola dos lavradores maus, um alerta de amor. Um alerta de amor. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Amém? Que a palavra do Senhor seja rema, revelação na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto pesado, você concorda? Um texto que traz um peso, porque fala de uma rejeição, que fala de oportunidades, ele fala de violência, fala de assassinato, de intenção de homicídio, né? Ele fala de egoísmo, fala de ganância daqueles lavradores, mas ele também ainda que é um texto pesado, que trata dessa visão, né, difícil, né, da relação de Deus com o homem, e aqui no caso do dono da vinha com os lavradores, a quem eles foi arrendado a vinha, mas também é um texto de muitas oportunidades. Eles tiveram a primeira oportunidade com o primeiro servo, de lhes prestar contas, né? Tiveram uma segunda oportunidade com o segundo servo, terceira oportunidade, quem que dá tanta oportunidade como essa? Uma quarta oportunidade, quando o próprio filho foi. E, no entanto, é um texto que apresenta essa graça, essa oportunidade de acreditar em alguma bondade que possa haver dentro do coração humano. E é assim que Deus nos vê, sempre acreditando que a essência que Ele colocou em nós pode prevalecer, né? Agora, a palavra de Deus, ela chega aos ouvidos de cada um de nós, só que quem escuta é o coração. E se o coração for um coração duro, como desses lavradores maus, por mais que a mensagem seja uma mensagem de amor, de redenção, de resgate, ainda assim vai parecer uma palavra dura e de juízo, que foi o que aconteceu aqui no que acabamos de ler. Mas quando ele atinge corações quebrantados, como aqueles discípulos que seguiam a Jesus, então essa palavra se tornou exatamente no objetivo, que é o segundo objetivo que eu entendo que tem nessa parábola, que é um alerta de amor, ou seja, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. Isso serve para você hoje? Talvez alguma questão da sua vida. Há tempo para mudança. O Senhor nos dá um alerta de amor, né? Eu estava lembrando de um texto, em 2 Coríntios,
no capítulo 2, eu vou abrir aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até o 17, quando Paulo está falando aos Coríntios, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Então, queridos, nós vemos que quando a mensagem de Jesus foi colocada para esses lavradores, existia da parte de Cristo o bom perfume de Cristo. Amém? Ele tinha um bom perfume, ele era o próprio perfume. Mas, no entanto, caiu no coração daqueles lavradores como cheiro de morte. Cheiro de morte. Aqueles que tinham o coração quebrantado, caiu como aroma de vida. E nós temos essa mesma responsabilidade hoje. Esse texto vai nos mostrar isso, de que sendo o bom perfume de Cristo nessa terra, como enviados pelo Senhor, sempre estamos anunciando um alerta de amor, uma oportunidade para o pecador. Nós precisamos ter esse olhar de Deus. Então esse texto é maravilhoso. Eu vou fazer uma explicação muito breve. O texto, ele na verdade é bem autoexplicável, né? Essa parábola dos lavradores maus fala de uma vinha. Essa vinha representa justamente um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, um povo que Deus criou com um propósito na terra, uma nação que ele, a partir de Abraão, começou a construir. A gente indo lá em Gênesis 12, dos versículos 1 ao 13, nós vamos ver a chamada de Abraão. E quando Deus chama Abraão, ele põe um propósito para Abraão. Eu estou começando uma história com você, Abraão. Você vai sair da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Em outras palavras, ele disse assim: olha, eu vou usar você, e a partir de você, toda a sua geração, toda a sua descendência, para serem aqueles meus instrumentos, meus vasos, meus representantes na terra, para aproximar aqueles que estão afastados e se achegarem a mim. Essa era a visão de Deus. Então essa vinha representa esse povo, essa nação de Israel que Deus estava construindo, né? A partir de Abraão e de toda a sua descendência. E a expectativa de Deus ao criar essa nação, como esse dono da vinha tinha também, é que nessa viagem, ou seja, nessa oportunidade que foi dada para os homens, a partir de Abraão e de todos que viriam a partir dele, existia essa expectativa, ou seja, de alcançar toda a terra. Ou seja, como diz o texto, de que ela frutificasse, que houvesse fruto na vinha, e que esse fruto fosse apresentado para o dono da vinha. Então essa é uma boa expectativa, assim como Deus tem e tinha boas expectativas para o povo de Israel com frutos espirituais. A vinha foi arrendada para os lavradores, como nós lemos aqui. Isso significa que esse povo de Deus, desde próprio Abraão, que foi um dos primeiros líderes dessa nação, e os seus descendentes, né, esses homens que foram líderes espirituais, profetas, juízes, reis, sacerdotes, homens que guiaram o povo, Moisés, enfim, todos aqueles homens que foram representando as figuras de autoridade que Deus usava em Israel, eles representavam aqueles a quem Deus arrendou a terra, os lavradores, até então lavradores. Agora o que acontece? Né, esse povo que foi conduzido por esses líderes espirituais, alguns desses líderes, alguns foram se corrompendo, foram se afastando do propósito. Por conta disso que o Senhor Jesus conta essa parábola falando de lavradores maus, falando de líderes espirituais que se afastaram do propósito, e por isso não conseguiriam produzir frutos. Não tem como nós produzirmos frutos longe do propósito de Deus.
Não tem como. Nós vamos ser infrutíferos se nós quisermos produzir frutos na força do nosso braço, sabia? Por melhor que seja a nossa vontade. Aqueles homens, aqueles lavradores, tinham a intenção de que poderiam se apropriar da terra e com isso talvez desenvolver uma grande empresa, né? Serem donos de uma grande terra, mas não tem como frutificar fora do propósito de Deus. Não é verdade? O autor do livro que nós estamos usando como referência, Glênio Paranaguá, ele sugere 3 tempos em que houve uma rejeição dos alertas de Deus. Porque assim como o dono da vinha mandou um servo, o segundo servo e o terceiro servo, e até mesmo o próprio filho, durante a história do povo de Israel, Deus também usava os seus profetas para alertar os líderes e o povo a que se arrependessem e voltassem ao plano e propósito de Deus. Essa é a visão e o paralelo que vai se traçando aqui entre a parábola e a visão do reino de Deus. Está dando para entender, irmãos? É bem claro, né? É bem simples, é um paralelo muito bem traçado e muito simples. Ele sugere 3 tempos. O tempo dos juízes. Por exemplo, homens como o profeta Samuel, que estavam ali alertando o povo a se voltar, a abandonar os seus pecados, suas idolatrias e rebeldias. No tempo também do reino, da monarquia, quando Deus permitiu que houvesse a monarquia na terra, os diversos reis que passaram, reis que foram se tornando ímpios. Deus levantou profetas como o profeta Isaías, por exemplo, e outros tantos. E então, nesse momento em que Jesus estava passando pela terra, ele estava falando da época do Sinédrio, onde havia os sacerdotes, onde havia os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote, toda essa liderança espiritual. E justamente nesse tempo, João Batista estava lá alertando. E o próprio Senhor Jesus, um grande profeta, trazendo de novo esse alerta, essa chamada de atenção para que o povo voltasse à essência do plano de Deus, de ser uma nação sacerdotal, de ser uma nação que abençoaria toda a terra. Então, queridos, nós temos essa realidade e vemos que finalmente a opção de Deus foi: o que farei, já que não estão ouvindo os meus profetas, os meus enviados, os meus servos? Então Deus tem uma ideia: vou mandar o próprio Filho. Parece uma ideia muito sensata, não é? No entanto, queridos, nós percebemos pelo texto que apesar disso, os lavradores, aqueles líderes espirituais, não conseguiram entender essa grande oportunidade de alerta de amor. Pelo contrário, um coração maldoso, duro, entendeu uma oportunidade de se apropriar da herança, como se isso fosse possível. Mas eles tiveram essa ideia. Isso significaria ter, espiritualmente falando, os líderes espirituais, ao olharem matar Jesus, estavam preocupados em garantir maior poder político sobre o povo. Eles tinham medo, porque a questão espiritual e a questão política era uma coisa só. Existia um governo em que eles estavam, ao mesmo tempo, cuidando como líderes políticos, né, mas também como líderes espirituais. Eles mesmos julgavam, eles mesmos tinham esse poder, né? Então, matar a Jesus significava tirar qualquer chance de alguém que ia tomar algum poder político deles. Continuando, queridos, nessa questão de matar o filho, tem tudo a ver com esse tempo que estamos passando, a Páscoa. Esse feriado que para nós é lembrado, e em todo mundo muitos estão lembrando esse evento de sacrifício do Senhor Jesus. Puxa, a Páscoa também é ressurreição. É ressurreição porque houve morte, houve necessidade de morrer. Mas que bênção é saber que a Páscoa para nós significa vida e vida eterna, não é? Ainda que custou o sangue de Jesus, mas é vida e vida eterna. Mas esses líderes não tinham essa visão. Eles estavam pensando apenas em si mesmos. Então Jesus, ele coloca uma outra pergunta. Enquanto ele está explanando aqui, ele faz uma outra pergunta para aqueles lavradores e para aqueles que estavam ouvindo. Ele fala: que fará aos lavradores maus o dono da vinha? Então Jesus, ele responde, dizendo que aquele dono da vinha não ia assistir isso e ficar quieto, não ia ficar desse jeito. Então ele diz, pelo contrário, esses homens serão exterminados e a vinha será entregue a outras pessoas. Esse era o desígnio
que estava no coração de Deus. Se esses líderes não quiserem ouvir o alerta de amor de Deus, ele está dando a oportunidade. Mas se eles não quiserem ouvir o alerta de amor de Deus, então a oportunidade passará para outras pessoas. Infelizmente, o que aconteceu foi que eles não ouviram mesmo e, de fato, mataram ao filho do dono da vinha. Mataram Jesus Cristo, o Senhor. E a oportunidade, então, passou para outro. E para quem passou a oportunidade? Olha para o seu lado aí. Para você. Passou para a igreja. Passou para a igreja. A igreja, então, assumiu essa responsabilidade na terra de conduzir espiritualmente as pessoas, né? Líderes espirituais. E você é um líder espiritual. Você é um líder espiritual? Amém? Eu não sou pastor, eu não sou líder, para você estar enganado. Você é um líder espiritual, primeiro de si próprio, né? Você tem que conduzir a sua vida espiritualmente. Você é líder na sua família. Ah, mas eu não sou pai, não sou casado. Então você é responsável pelos aqueles com os quais você convive. Sejam os seus pais, sejam outros parentes, todos somos líderes espirituais e diante de Deus Ele nos olha com essa responsabilidade. Amém, queridos? Está andando para entender? Essa oportunidade passou para a igreja, de nós cumprirmos aquele propósito dado para Abraão, que é o quê? Aproximar as pessoas de todos os povos a Deus. Queridos, essa missão nos coube. Existe também um segundo momento em que essa oportunidade será dada outra vez para Israel regenerado nos últimos tempos. Mas a gente teria que tratar disso escatologicamente, é um assunto para outro momento. Mas Jesus ele ainda reforça essa questão da visão e da missão da igreja, quando ele traz aqui o que está escrito lá no Salmo 118, quando ele faz uma pergunta, olhando direto para os lavradores, ele fala, o que quer, versículo 17, o que quer dizer então que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, ou ainda a pedra, poderia ser chamada a pedra de esquina, em alguns textos falam, ou a pedra principal, enfim, existe a pedra fundamental. A melhor maneira de nós entendermos essa expressão é você pensar no alicerce de um prédio. Se você vai construir um prédio, é preciso ter um alicerce. Se você construir sem alicerce, o que vai acontecer com aquele prédio? Vai cair, não é? Então é importante olhar para o alicerce. E os líderes espirituais, os sacerdotes, aqueles homens que estavam acostumados, na verdade, em pensar no templo, em pensar na sua aparência, na sua posição. E quando, então, Jesus fala a respeito da pedra angular, ele está falando que eles estavam dando mais atenção para o exterior, para as pedras que estavam construindo as paredes, entendeu? A estrutura política deles, a aparência diante do povo, do que exatamente para o fundamento. Vamos dizer que você queira construir, que nosso templo aqui, por exemplo, fosse construído sem alicerce. Não ia ter jeito, ninguém ia ter coragem, né, pastor Demétrio, de entrar ali dentro. Não daria. Então, amados, Jesus está chamando a atenção para que esses homens, olha que eu entendo isso como um alerta de amor. Quando um pai repreende um filho, não é um alerta de amor? Se um pai faz isso sem amor, é para dar a oportunidade do filho justamente se arrepender de alguma coisa. É bom, é importante. Ser repreendido é algo bom. Sabe, e Jesus estava repreendendo esses líderes, pode ter certeza, queridos, o nosso Jesus não era cheio de pegadinha, não. Quem tinha pegadinha eram os outros que queriam criar situação para prender, mas Jesus não. Quando Jesus estava falando isso, no coração de Jesus realmente existia um desejo de que esses homens se arrependessem, de que esses líderes mudassem o seu coração. Existia. E nessa noite, ao ouvir essa palavra, eu espero que o seu coração também esteja atento ao alerta de amor de Deus. Mas, enfim, aqueles homens estavam tão preocupados com a sua posição política, com o governo, com o seu status, a autoridade que eles detinham diante do povo, e a questão do templo que Jesus usa aqui, é justamente para mostrar para eles que o que eles estavam vendo, tanto é que em outro momento Jesus ele fala assim, olha, esse templo eu posso derrubar em 3 dias, e ele será reerguido novamente, né? Estava falando sobre a sua morte e ressurreição, simbolicamente. Mas aqueles homens não tinham essa compreensão.
No entanto, queridos, nem porque esses líderes não deram atenção para o que Jesus estava falando, de fato, essa pedra que os construtores rejeitaram para ser a pedra angular, não deixou de cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Quando Jesus se encontra com Pedro e fala para ele, lá em Mateus, capítulo 16, de 16 a 18, ele fala: Pedro, tu és Pedro, mas eu digo que sobre esta pedra, sobre o próprio Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Então aquela pedra que os construtores humanos, os lavradores maus, os líderes religiosos da época rejeitaram, o fato deles terem rejeitado tirou-se a oportunidade deles, e então Cristo edifica a sua igreja, edificou você e eu. Nós fomos edificados sobre a pedra fundamental, que é Cristo Jesus, sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, e a sua palavra que está em nossas mãos representa essa pedra. Ah, querido, você ama a pedra angular? Você ama a pedra fundamental? Se você lê a Bíblia todo dia, você dirá para mim: eu amo. Se você não lê a Bíblia todo dia, eu vou ficar com um pouco de dúvidas. Eu não vou perguntar se você lê a Bíblia todo dia agora, mas pergunto para você mesmo: será que eu amo a pedra fundamental? Alguns vão ler, talvez com medo. E eu diria, às vezes nem que seja por medo, leia. Sabe por quê? Quando você começar a ler, você vai ser transformado. Eu tenho visto pessoas que chegam diante da palavra de Deus só por uma questão de preocupação, até de religiosidade, começam a ler a Bíblia. Só que a palavra de Deus é viva, irmãos. E a pessoa que começa a ler, não tem como a sua vida não ser transformada. Então essa aqui é a pedra fundamental. Se você não estiver dando esse mesmo valor, é um perigo. Fique atento. Nós, igreja, fomos edificados sobre a pedra principal, que é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: não tem como ser igreja sem estar com a sua base firmada nessa pedra, nesse alicerce. Não tem. Não tem como você ser um servo de Deus sem a sua vida estar alicerçada em Cristo e em sua palavra. Está entendendo? Então Jesus, ele foi duro com aqueles líderes, mas ao mesmo tempo estava chamando a atenção para colocar as coisas no lugar. Não tropecemos nessa pedra. Existem duas possibilidades: ou você está em cima da pedra, né? Ou você vai tropeçar nela. Eu não quero tropeçar, eu quero firmar. E os líderes aqui, infelizmente, tropeçaram, foram reduzidos a pó, como diz o versículo 17. Muito bem. Então a Páscoa, ela nos faz lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos aqui essa chamada de amor, e vamos perguntar para nós mesmos, para o nosso coração. Quero perguntar para você, você reflita: que tipo de lavradores temos sido? Que tipo de lavrador você tem sido? Usando o paralelo com essa parábola, essa é a pergunta de Jesus para nós. Que tipo de lavradores? Nós temos uma possibilidade de sermos aqueles que cumprem o propósito de Deus, que é o quê? Frutificar. Porque a expectativa do dono da vinha é que, ao voltar e prestar o relatório com os lavradores, ele queria saber quanto que as videiras frutificaram. Qual foi a safra, né? Quantas uvas deu? Ele mandou os seus servos lá para poder saber, porque Deus sabia que a terra era boa, a bênção dele estava sobre a terra, então era para frutificar. Ele foi com essa expectativa. Então nós, amados, esse momento é importante nós perguntarmos: como está o nosso trabalho para o dono da vinha? Você está trabalhando para o dono da vinha? Essa palavra é uma chamada de atenção. Você está trabalhando para o dono da vinha? A outra opção que existe é aqueles que não se preocupam em frutificar. Simplesmente estão vivendo o seu dia a dia. Talvez estão até participando de uma igreja, mas não estão preocupados em frutificar. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E você dá prioridade para essa pedra fundamental, você que é templo do Espírito Santo, para ficar de pé? Você está dando mais atenção para esse alicerce? Ou você está dando mais atenção para as paredes? Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Entenda, queridos, você pode falar isso de duas formas. Uma,
Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Fala até bonito, cheio de autoridade. No entanto, está falando do eu. Eu sou. Né? Eu sou o templo do Espírito. Eu sou um servo de Deus. Não, eu vou à igreja. Não, eu dou ofertas. Eu isso e eu aquilo outro. Né? É uma maneira de você dizer eu. Agora, você pode dizer eu sou o templo do Espírito, lembrando que tem uma base, um alicerce que te põe de pé. Entende? É diferente, querido. Se a gente falar eu sou o templo do Espírito, lembrando que o templo serve para a habitação do Espírito, o que é mais importante? São as paredes ou é o morador que está dentro do templo? Amém? Você compra uma casa apenas para poder ficar vendo as paredes da casa? Ou você compra uma casa para você habitar nela? É prazeroso. Quando acabar o culto aqui, você vai para sua casa, não vai? Depois você vai poder dormir na sua casinha, na sua caminha. Não é gostoso o lar? Eu vou dizer, a casa mais simples que tiver. Não importa qual é a simplicidade da casa. Se é a sua casa, se você tem Jesus, aquele é o melhor lugar onde você pode estar. Né? É o melhor lugar. Não importa se é uma mansão ou se é um casebre. Não importa, é um lugar gostoso. Você já deve ter ido viajar, quem já viajou ficou quase um mês fora de viagem. Já ficou? Ou mais de um mês? O que você chega a um ponto da sua viagem, o que você pensa? Fala para mim. Não é voltar para sua casa? Eu vou dizer, irmãos, eu já dormi em quarto de hotel. Teve um hotel que eu fui com a Jaque, um tempo desse atrás, e eu fiquei assustado com o tamanho da cama. Né? Cabia 3 casais naquela cama. Tem o King Size, tem o... qual que é outro? Tem o Queen, né? E deve ter um outro nome que inventaram, não é possível, porque é grande demais. Como é que pode? Eu fiquei vendo, que gostoso. Eu deitava na cama, balançava assim, fazia, né? Oh, que delícia. Mas vou dizer, não dá para ficar uma semana naquele negócio que eu quero voltar para casa. Porque a casa é um lugar agradável, não é verdade? A casa é um lugar bom, a gente quer estar em casa. A casa tem que ser um lugar onde a gente se sente bem. Concorda? Não é isso? O morador da casa tem que se sentir bem. Ele precisa entender que é o melhor lugar. Ele pode conhecer os maiores palácios do mundo, os maiores hotéis, lá em Dubai, ou onde é que seja. É muito bom, mas ele quer a casa dele. Essa é a expectativa do Espírito Santo quando ele olha para você. É a minha casa. É o templo onde eu habito. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que é isso? Se você não preparar o seu templo, a sua vida, para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar em você, você vai estar como esses sacerdotes, como esses líderes espirituais e como esses lavradores maus, que eles estavam pensando em quê? Não, eu quero me apropriar do templo, eu quero me apropriar da casa, eu tenho que me sentir bem. O que a gente faz então? Vamos matar o filho. Vamos matar o filho, e aí a gente vai se apropriar da herança. Está entendendo, irmãos? É claro para você o que está acontecendo aqui, o que Jesus estava falando para aqueles sacerdotes, para aqueles homens, para aqueles líderes espirituais, e hoje para você e para mim também. Quando Deus fala que eu e você somos o templo do Espírito, onde Deus habita através do seu Espírito Santo, tem que ter uma preocupação, esse texto tem que ser uma chamada de amor, tem que ser um alerta para mim e para você, se eu vou transformar a minha vida no lugar onde o Espírito Santo tem prazer de estar. Mas pastor, acontece que ainda somos pecadores. Sério que você ainda é pecador? Claro. Se você já não fosse mais, você já estaria na glória, não é verdade? Você quer deixar de ser pecador? Amém? Não entendi. Você quer deixar de ser pecador? Oh, quer morrer hoje? Amém? Vamos partir para a glória? Né? E a gente ama tanto essa vida, não é, queridos? A gente ama tanto essa vida. E, de fato, o apóstolo Paulo chega a tal ponto dessa compreensão que ele fala o seguinte, olha, para mim, o morrer é ganho, é lucro. Ele não estava tão preocupado. Então, aí entra de novo a questão da missão, de nós estarmos usando as nossas vidas, enquanto estamos aqui na terra, como um propósito de frutificar. Nós precisamos
frutificar, porque Deus se agrada e espera que nós frutifiquemos. Deus espera que a vinha dele produza frutos. E você é um bom lavrador, você é um bom agricultor, você é um bom cuidador da vinha do Senhor, amém? Se é assim, tem que ter essa preocupação no nosso coração. Então, eu só tenho duas possibilidades, queridos. Eu só posso entender que eu quero amar mais a Cristo, eu preciso amar mais a Cristo, esforçar-me por agradá-lo, esforçar-me a tal ponto de que eu queira frutificar, eu entenda que eu estou aqui para frutificar, é por isso que Ele me deixou aqui na terra ainda. É mais importante você entender isso, você só está aqui, querido, porque Deus sabe que você tem capacidade nele, claro, de frutificar. Nós podemos frutificar, amados. Deus tem essa expectativa e Ele acredita que você pode. Então essa é a opção, a primeira opção é essa. Eu amo Cristo, vou me esforçar para agradá-lo e por essa razão, então, eu irei frutificar. Então, eu vou começar a olhar para o meu dia a dia como um servo do Senhor, um lavrador que está a serviço do Pai. Eu preciso trabalhar os meus dias tendo essa expectativa. Eu preciso fazer tudo que eu fizer, eu preciso ter esses dois pensamentos. Bom, é claro que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tudo. Mas, junto com isso, existe um propósito para glorificar o Senhor? Eu gosto de bater nesse martelo, porque de fato é isso que é a vida cristã, amado. Se não for, não tem sentido. É construir paredes sem alicerce. Tudo que você fizer, se você não pensar que está glorificando o Senhor, que é apenas um lavrador, que é apenas um servo de Deus, um mordomo do Senhor, cuidando das coisas do Pai, se você fizer contrário disso, é construir edifícios sem fundamento. Vai cair, não vai valer de nada. Quando passar pelo fogo, as suas obras, as nossas obras serão provadas ali, e o que for pena, o que for feno, né, que for, vai queimar. For madeira, vai queimar, vai apenas ficar aquilo que for metal precioso. Então vamos pedir ao Senhor que o nosso dia a dia seja para, de fato, as nossas obras representarem metais preciosos. Qual é a outra opção? Bom, a outra opção que eu tenho é ser apenas um religioso, seguir uma tradição e não ter um relacionamento com Cristo. Viver a vida pensando em mim mesmo e não frutificando. Volto à palavra que estou insistindo aqui, de um alerta de amor. Eu quero que você lembre o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Sabe o que está dito lá? Filipenses 2, 13. Tem a cola aqui. Sabe o que está escrito lá? Se você não tiver aí, pode ler junto comigo aqui, ó. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Um outro texto diz assim: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Por que esse texto é importante, irmãos? Porque eu tenho percebido a grande diferença que está entre aqueles que frutificam e aqueles que passam a sua vida inteira sem frutificar no reino de Deus. Sabe o que é? É o desejo de frutificar. É o querer frutificar. Porque, na verdade, Deus é que planta no coração dos seus filhos o querer, e mais do que isso, Ele mesmo, quando põe o querer no nosso coração, Ele mesmo vai realizar através de nós. Você consegue entender o que é isso? Em outras palavras, irmãos, eu tenho que sondar o meu coração e começar a perguntar: Senhor, eu estou querendo fazer algo realmente para o Senhor? Se esse querer está no seu coração, irmão, se dói em você o fato de talvez não estar conseguindo ter os resultados que você queria, fique tranquila, querida, porque o querer foi Deus que colocou em você. Fique tranquilo. O alerta hoje para você, meu irmão, é se você está querendo apenas construir paredes sem fundamento. Hoje o alerta de amor para nós, a palavra do Senhor nessa noite é te chamar para ter um querer transformado. Sondar o seu coração,
para saber o que você está querendo, o que você está querendo com a vida de igreja, o que você está querendo com Deus. É hora, queridos, de nós aprendermos com essa lição, com essa parábola de amor. Essa não pode ser apenas mais uma Páscoa do nosso calendário. Essa não pode ser apenas mais uma data onde nós vamos talvez ver um teatro, onde a gente vai ver mensagens que recebe no celular, onde a gente vai se comover pela mensagem da cruz. Não pode ser só mais uma data como essa. Hoje é uma ótima oportunidade que nós temos para sondar o nosso coração e verificar se nós realmente estamos querendo fazer algo para Cristo. Eu queria te convidar, na verdade, a olhar para dentro de você nessa noite e sondar o seu coração, porque Deus está querendo renovar dentro de você o querer, porque é Deus quem efetua em vós o querer e realizar. Será que você está precisando do querer de Deus ser ativado na sua vida hoje? E eu creio que isso pode acontecer, irmãos. Eu creio, sabe, porque tem muitas coisas podem tirar esse desejo do nosso coração. Decepções podem tirar ou não pode? Você já não ficou decepcionado? Eu já fiquei, muitas vezes. Doenças, pode ou não pode querer abafar o nosso querer? Ah, mas eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições. É fácil não, né? Eu fui fazer uma caminhada esses dias ali atrás da minha casa, eu moro assim grudado. Meu quintal é o Centro da Juventude, ali no Jardim San Marino. Quem não mora, quem quiser conhecer o meu quintal, fica à vontade, de graça, entrada franca para todo mundo. Se quiser fazer uma caminhada lá, está convidado para andar, né? E no quintal da minha sacada eu vejo o Centro da Juventude. Então, significa o quê? É facinho para mim fazer exercício, não é verdade? É facinho. Então, de manhã, por volta das 6 horas da manhã, ou às vezes, ou em outro momento, eu saio para dar uma caminhada lá. Aí, esse tempo atrás, eu peguei o Covid aí, né? Eu estava num ritmo gostoso de fazer caminhada, né? Às vezes fazendo natação também, para manter a forma de bola, né? Então, pelo menos alguma coisa tem que manter, né? Mas aí, eu fui fazer a caminhada e quando eu comecei, eu estava na minha 3ª volta, indo para a 4ª volta, deu um negócio no joelho aqui. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E que negócio é esse? Dor na junta, né? Já ouviu falar de dor na junta? Problema de junta, né? Junta e joga fora, diz o pessoal, né? Estava com dor na junta, tive que parar a minha caminhada. Na metade, que ia dar 6 voltas logo de cara, assim. Tive que parar. Voltei para o carro, né? Porque do quintal até lá chegar no Centro de Juventude, tive que ir de carro, né? Para poder economizar o joelho, né? Brincadeira, irmãos, é que primeiro eu levo a minha esposa no trabalho, aí eu deixo ela lá e eu já paro no estacionamento, aproveito o caminho, né? Depois eu vou para casa. Está justificado? Mas às vezes uma doença pode tirar de nós a vontade de continuar fazendo. Sabe quantas vezes eu voltei depois daquela dorzinha? Quantas vezes eu voltei a fazer caminhada lá? É? Vocês são profetas, irmãos? Poxa vida, nenhuma, impressionante. Por quê? Uma doença tirou a minha disposição de sentir de novo a dor no joelho. Está entendendo? Então, às vezes, algumas coisas acontecem nas nossas vidas que provocam uma dor. A enfermidade é uma delas. Pode ser que você queira fique parado e isso te desanime. Pode ser uma tristeza, pode ser uma traição, pode ser quantas coisas que o diabo mesmo pode querer usar, a sua carne pode querer usar para fazer você parar. Entende? No entanto, amados, o querer está lá dentro, porque foi plantado por Deus. E nessa noite eu quero, junto com você, pedir que o Senhor ative o querer dele na nossa vida. Nós precisamos acordar enquanto é tempo, queridos. Nós podemos acordar enquanto é tempo. Esse alerta que Jesus faz com essa parábola dos lavradores maus, ele é um alerta de amor mesmo, porque nós estamos no tempo da graça, da oportunidade de frutificarmos para Jesus, e eu acredito que não há alegria maior do que quando nós ganhamos uma vida para Cristo.
Eu não sei quantas pessoas você já pôde ganhar para Jesus. Talvez você nem saiba que ganhou algumas pessoas para Jesus, porque você ajudou no processo, através da pregação com seu testemunho. De fato, algumas dessas conversões, nós só vamos saber lá na glória. Mas que alegria é, queridos irmãos, quando nós vemos que o Senhor nos usou de alguma forma para que alguém se aproximasse de Cristo, não é verdade? É maravilhoso. E existem outros frutos espirituais além desse, que é quando você trabalha pelo ministério da reconciliação. É quando você trabalha para que as pessoas se reconciliem com Deus e uns com os outros. O nosso trabalho no reino, frutificar, também significa isso, de nós trabalharmos pela unidade. Você quer trabalhar, você quer frutificar no reino de Deus? Tem aqueles irmãos que são, sim, evangelistas naturais, não é? Tem um dom mesmo, que é uma coisa maravilhosa. Eu fico, assim, apreciando demais. Eu só não falo que tem inveja, porque crente não pode ter inveja, não é verdade? Mas é lindo demais. Tem pessoa que está comendo a banana, pega a banana e transforma no evangelismo. Não é verdade? Você já viu isso? Você nunca foi numa feira? Se você for numa feira, você vai ver isso acontecer. Dono de barraca de feira que conhece Jesus, usa banana para falar de Jesus. Acontece isso. Tá bom, pastor, o que tem a ver a banana comigo, né? Eu não sei qual que é o seu material. Seja o que for, o Senhor pode usar. Mas tem pessoas que têm essa graça, é maravilhoso. Tem outras pessoas que têm uma graça impressionante de trabalhar no mundo espiritual através das suas orações. Quantas vidas se aproximam de novo de Jesus por causa da sua intercessão, por causa do seu coração quebrantado na presença de Deus, quebrando barreiras no mundo espiritual que estão cegando aquela pessoa de chegar a Jesus. Quantas das suas orações cooperaram para a salvação de muitas vidas? Hoje estávamos aqui no Flash Missionário e foi apresentado diversos motivos de oração. Quantas vezes você pegou de fato esses motivos de oração e foi frutificar para o Senhor? Então, frutificar, ganhar vidas para o Senhor, ou interferir no mundo espiritual através das características que você tem, é possível. Se você quiser, você vai vencer todas as dificuldades. Isso vai ser ativado dentro de você. Talvez você parou de orar, talvez você parou de exercer o ministério de interceder, e o Senhor quer ativar hoje na sua vida. Talvez você parou mesmo de falar, talvez você parou de fazer algo que Deus esperava que você frutificasse. E o dono da vinha está aqui hoje, nessa noite, com um olhar de amor sobre o seu coração, dizendo, é tempo de voltar a frutificar. Eu espero que você frutifique. Não fique preocupado, queridos, volto a falar, não fique preocupado em mostrar os resultados, assim, o que eu vou apresentar para o Senhor. Não, peraí, não é isso. Ele sabe como contabilizar esses resultados. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo de Deus. Mas os frutos que nós podemos apresentar, eles partem de um ponto principal. O querer precisa estar dentro de mim, o querer correto. Os lavradores maus aqui queriam sim alguma coisa. Eles queriam cuidar das paredes do templo. Eles queriam cuidar daquilo que os homens podiam ver. Queriam cuidar da sua função política, religiosa. Eles queriam cuidar de coisas que lhes dariam algum tipo de mérito, reconhecimento. Mas o chamado de Deus para nós é que nós olhemos para o alicerce. Porque é quando nós olhamos para o alicerce que os frutos começam a acontecer. É aí que a parede que nós construímos, na verdade, foi construída não para os outros verem, entende? Mas para o habitante dentro dela se agradar. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo habita em você, querido irmão. O Espírito Santo é aquele que habita na sua vida. Então, eu espero que nesta noite você esteja compreendendo a importância de você investir mais num relacionamento com o Senhor. De você investir mais em cuidar da sua vida, do seu tempo, da sua casa espiritual, para agradar o morador que está aí dentro de você. Comece, eu vou dizer uma coisa, irmãos, o homem é um pouco relaxado, você concorda? Alguns são, né? Talvez a minoria dos homens aqui seja, mas em outros lugares por aí fora, a maioria é meio relaxado. Você fala para fazer uma limpeza na casa,
O homem faz a limpeza na casa, né? Faz. Agora, se a mulher vai fazer a limpeza na casa, é diferente, não é verdade? Não estou falando que a mulher foi feita para limpeza, não é? Entenda isso, pelo amor de Deus, ninguém vai me processar aí, né? Eu estou falando que a mulher tem uma graça, uma sensibilidade para dar beleza. Mudou, não mudou, irmãs? Amém? Mudou tudo, né? As mulheres têm uma graça, elas têm um jeito de tornar tudo mais belo. É impressionante. Agora, o homem é muito prático, né? A minha esposa, esses dias mesmo, hoje ela não está aqui, teve que trabalhar, mas ela foi e falou comigo, olha, eu estou indo trabalhar, você faz aquela faxina para mim. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo, querido, não dá certo. Por que não dá certo? Eu falei para ele, eu não sei fazer igual você faz. Não sei, não dá certo. E ficou um clima ali, porque por mais que eu me esforce, nunca vai ficar do jeito dela. É verdade ou não é, irmãos? Não, os homens aqui são todos trabalhadores, que fazem direitinho a faxina. Mas me perdoe, eu não sou desse jeito assim. Elas conseguem, queridos, dar beleza em coisas. Tem vezes que a minha esposa pega uma caneca, não sei de onde que ela tirou, e põe num lugar lá de decoração. Aquela caneca virou item de decoração e ficou bonito. O máximo que eu pegaria aquela caneca era para guardar em alguma gaveta lá, não ia ter essa sensibilidade. Só que nós, todos aqui, somos a noiva de Cristo. Esse lado da sensibilidade, espiritualmente falando, foi dado para cada um de nós aqui, seja homem ou seja mulher. Está entendendo? Ou seja, nós todos aqui não podemos usar da desculpa, não, porque é o meu jeito, não. Nós podemos ajeitar muito bem essa casa do Espírito Santo. Nós podemos trabalhar para deixar agradável esse lugar. Querido irmão, será que a gente pode desenvolver essa sensibilidade de preparar um lugar gostoso para o Espírito Santo habitar? Será que nós podemos nos incomodar a partir de hoje com isso? Será que nós podemos trabalhar tal forma em nos preocupar em agradar o Senhor mais do que nos agradar? Sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que, ao fazer isso, você também vai ser muito beneficiado. Às vezes a gente está pensando na gente mesmo, né, como aqueles sacerdotes, eles não entenderam, como aqueles escribas, como aqueles homens que, na verdade, queriam dar um jeito de prender Jesus e criaram uma armação para tirá-lo de cena. Mas, na verdade, Jesus estava contando essa história para alertá-los a que voltassem ao plano ideal, ao plano de Deus, para que voltassem a cuidar da vinha do Senhor da maneira correta, porque, ao fazer isso, todos iam ser beneficiados, eles também iam ser beneficiados. Os povos que não conheciam ao Senhor iriam ser beneficiados. A vinha tendo fruto, todos iam ser beneficiados com o produto da videira. Então é assim que a gente cuida de dentro da nossa questão, da nossa vida com Deus. Nós precisamos nos envolver em cuidar mais do templo do Espírito, olhando para esse alicerce que é a palavra de Deus, crescendo na comunhão com o Pai, porque de tabela e muito bem feito, você vai ser muito abençoado. Muito mais do que todo o seu esforço pessoal e humano que você possa fazer para ter essa sensação, né, de estar sendo abençoado. Está entendendo? O nosso esforço, queridos, ele é positivo, é bom, mas não opera aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Então, como nós vamos responder a esse apelo do Filho de Deus? Como você vai responder hoje a esse apelo do dono da vinha? Quero ler mais um texto com você no Evangelho de João, capítulo 15, que ainda está dentro dessa visão que estamos trabalhando. Um texto muito conhecido que fala da videira e dos ramos. João, capítulo 15. Jesus vai de novo usar essa figura de linguagem, falando a respeito da videira e dos ramos. Nesse texto, ele vai explicar claramente depois que nós fomos enxertados, nós fomos colocados nessa videira. Né? Nós que não éramos inicialmente do povo que veio lá de Abraão, né? Nós não fizemos parte inicialmente daquela nação, nós nos tornamos parte por causa de Jesus Cristo. E uma vez
que nós nos tornamos parte dessa videira, existe uma expectativa que Jesus aqui fala outra vez. Eu quero ler alguns versículos com você. Começando do versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, que está aqui na minha versão. Em outras versões fala o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você vê semelhanças nesse texto com o que nós acabamos de ler lá em Lucas, com a parábola dos lavradores maus? Existe a possibilidade de ser cortado da videira aquele que não dá frutos. Deus tem expectativa sobre a sua vida, para que você seja frutífero, irmão. Nessa noite Ele veio renovar essa palavra para o seu coração. Você foi feito para dar frutos. Você foi feito para dar frutos. E aqui está dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa, Ele cuida para que produza mais fruto ainda. Vocês, versículo 3, vocês já estão limpos por causa do quê? Pega a sua palavra aí, sua Bíblia aí. Levanta a sua palavra, essa é a palavra de Deus. Amado, você já está limpo por causa do quê? Por causa da palavra. Aleluia! O Senhor está dizendo que eu e você já estamos limpos por causa da palavra. Eu acho tremendo o que Ele está falando aqui, ó. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes dado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha que lindo aqui. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá quanto fruto? Muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aleluia, querido. Eu não sei se você está entendendo. Não é só uma questão de você dar fruto. A expectativa e o que Deus planeja para você é que você dê muito fruto. Muito fruto. Fala assim, bem gostoso. Muito fruto. Foi para isso que você foi feito. Foi para isso que você foi criado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por você. Para que você dê muito fruto. É assim que Jesus vê você. Dando muito fruto. E eu estou tendo uma expectativa, eu creio que isso que o Senhor estava fazendo nessa noite conosco, amados, é realmente ativar essa essência frutífera que está dentro de nós, porque está dentro de você, sabia? Então, se alguma coisa está bloqueando você de frutificar, hoje é o dia que o Senhor vai mudar essa história. Se você ouvir a palavra de amor, o alerta de amor do Senhor no seu coração, isso começa a mudar a partir de hoje. Não é porque eu estou falando, não é porque eu estou falando. Pelo contrário, eu conheço muito bem o quanto que eu preciso frutificar também. O quanto que às vezes eu choro, porque eu queria estar frutificando mais. E aí eu fico dando as minhas desculpas. É por causa disso, é por causa daquilo outro. Não. Como o pastor César hoje pela manhã falou, algumas vezes nós ficamos dando razões. E na verdade não é para dar razão, desculpa nenhuma. É só para você se apropriar de um relacionamento mais perto de Jesus. É isso que Ele quer para nós. Hoje é dia do Senhor ativar a essência frutífera que está na sua vida. E aquilo que está bloqueando, que está impedindo, em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso hoje. Nós vamos nos apropriar dessa palavra de amor do Senhor na nossa vida. Não deixa nada impedir de você avançar, querido, em nome de Jesus. Olha o versículo 8 desse mesmo texto. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Olha que coisa linda. Você quer mostrar para o mundo que é um discípulo de Jesus? Qual que é a maneira? Deem muito fruto. É muito claro. Você pode até falar para as pessoas, não, eu sirvo ao Senhor, eu estou na Igreja Batista do Povo, eu canto no coral, eu sou diácono, eu sou pastor, eu
né, faço alguma coisa, eu dou dízimo, né? Não é isso que revela que você é discípulo do Senhor. Sabe o que é? É aquilo que glorifica o Pai. Sabe como que Ele é glorificado? Que vocês deem muito fruto. Muito fruto. Eu não sei se está atiçando dentro de você aquele querer dar fruto. Eu queria que isso aquecesse dentro do seu coração hoje, que você saia daqui incomodado. Se isso for ativado dentro de você, não importa que seja para você ter uma crise, não faz mal. Passa numa crise, porque essa crise vai ativar dentro de você a sua necessidade de depender mais do dono da vinha, de estar mais perto dele e de vê-lo transformando você em uma pessoa ousada. É de ver você, por causa dessa crise, cuidar mais da casa onde habita o Espírito Santo de Deus. É de você entender que você está nessa terra ainda porque tem planos e propósitos do Senhor para te usar. É para você ativar um ministério que Ele colocou no seu coração, sempre vislumbrando vidas. Irmãos, não tem, eu vou dizer para você, não existe um ministério que o Senhor coloque nas nossas vidas que tenha a ver só com a gente. Todo ministério tem a ver com o corpo de Cristo. Todo ministério tem a ver com o corpo. O que você tem de dons, de talentos, seja intercedendo, sejam dons espirituais, sejam dons de serviço, todos eles têm a ver com o corpo. Porque, do contrário, se você fizer pensando em você, você está fazendo, sabe o quê? Olhando para as paredes exteriores. Olhando para você. Pastor, mas tem tanto problema de olhar para mim? Não tem problema. Desde que você entenda com muita gratidão para o que você está aqui nessa terra. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos ver também o versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda. Depois ele conclui dizendo, e o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Irmãos, então, Jesus ele deixa bem claro uma coisa. Não foi vocês que escolheram o Pai. Eu que escolhi vocês. Isso também é uma coisa maravilhosa, né? Você está achando que você... Às vezes a gente fala assim, né? Quem quer receber Jesus como seu Salvador? E na verdade, naquele momento, não se trata de a gente escolher o Jesus. Isso é complicado talvez de entender, mas não é. Foi Jesus que escolheu você. Eu não sei se você tem a noção de quanto que isso é profundo, irmãos. Como que isso é profundo? Como se eu escolher Jesus, aceitar Jesus, fosse sim uma coisa. Não. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Olha que coisa tremenda. Você não se sente assim honrado por ter sido escolhido por Cristo? Eu fui escolhido por Cristo. Eu às vezes olho para mim e realmente falo, às vezes eu estou pregando, às vezes pode ser que eu falo, né? Olha Pedro, né? Imagina um homem acabou de negar Jesus e, de repente, ele se torna aquele discípulo, né? Ousado, como ouvimos hoje pela manhã. Tremendo isso. Na outra semana eu estava falando de Estevão. Estevão, que homem que se tornou um mártir, né? E assim a gente ouve palavras. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Se a gente não tivesse nenhuma dessas referências, embora a palavra fala bem claramente, né, nós temos uma nuvem de testemunhas para provar essa grandeza de quem Deus é. Né? Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, por isso, deixemos todo o peso do pecado. Mas não basta isso, basta eu olhar para mim, de verdade. Basta olhar para mim e ver que Deus me escolheu sendo quem eu sou. Isso seria o suficiente para dizer, Deus é muito gracioso mesmo. Olha quem Ele está escolhendo. Eu não tinha nenhuma condição. Eu não tinha nenhuma condição de estar aqui pregando a palavra de Deus hoje. Eu não tinha nenhuma condição de ter o nome de cristão. Mas Deus me escolheu. Mas Deus te escolheu, querido irmão. Então isso não é motivo de orgulho, não. Isso é motivo de quebrantamento. Isso é motivo de nos colocarmos de joelhos. Se não puder de joelhos, se o seu joelho estiver meio doendo igual o meu, pode ficar de pé, sentado, não faz mal, mas com o seu coração quebrantado diante do Pai.
em amor às pessoas. Porque quando Jesus termina falando da videira e dos ramos, ele fala: o que eu lhes ordeno, no final das contas, é que vocês amem uns aos outros. O amor precisa ser a base da nossa ministração, né, enquanto estamos aqui na terra. A nossa missão de frutificar tem a ver com amar o outro, tem a ver com amar aquele que está se perdendo. Jesus verdadeiramente amou aqueles lavradores maus e deu a eles a oportunidade de transformarem a sua história. E nessa noite estamos aqui, queridos, para ministrar sobre você um momento de você ativar o querer de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Quero orar com você que talvez precisa pedir ao Senhor que coloque de novo o querer no seu coração. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor e de coração mesmo, fala para Ele se é necessário essa ativação na sua vida. É necessário. Você está precisando que aqueça dentro de você a vontade de dar frutos? Será que você quer nessa noite renovar diante do Pai, diante do dono da vinha, essa consciência de que depende dele para fazer alguma coisa? Porque afinal é Ele quem põe em nós tanto o querer como o realizar. Fala com o Senhor, vai falando com o Senhor. Talvez você está olhando para a sua vida e vendo que por mais que você se esforce, ainda há uma necessidade de você ver que é Deus que está fazendo em você, não é você. Se você quer renovar mesmo esse desejo dentro do seu coração, se você quer ativar esse desejo dentro do seu coração, pedir para que Deus te encha de novo dessa graça, dessa unção, dessa ousadia, que as outras coisas comecem a ter menos sentido para você, que as paredes do templo sejam construídas para simplesmente agradar o Pai, o Senhor. Eu queria convidar, se você quiser renovar isso de coração, né, que você fique aí onde você está mesmo, de pé, e nós vamos orar com você. Mas só faça se você de coração está entendendo que essa palavra está tocando você. Amém? Amém. Amém. Ao fazer isso, você está assumindo um compromisso com o Pai. Compromisso de dizer que você quer mudar essa situação. Aleluia. Aleluia. Agora que você está falando isso com o Pai, eu quero te pedir que você coloque quais são as questões que estão impedindo de você frutificar. Aquelas que você conhece. Feche os seus olhos e continue falando com o Senhor. Continua falando. Quais são essas questões? Elas têm nome. Elas têm nome. E o Senhor quer, nessa hora, Ele quer colher todo impedimento. Se você quer que Ele renove, hoje Ele está, só o fato de você ficar de pé já disse que você realmente está precisando que isso esteja dentro de você, que isso seja ativado. Você já reconheceu isso. Agora, outra coisa, se você entendeu que tem um bloqueio, qual é o nome desse bloqueio? Fala para o Senhor agora. Você não vai falar para mim, você vai falar para o próprio dono da vinha. Senhor, a minha dificuldade é um desânimo por causa de uma situação com a minha família, é uma situação na igreja, é uma dificuldade, talvez, uma limitação física, uma questão espiritual mesmo, é um pecado que precisa ser vencido, é um orgulho que tem que ser quebrado. Qual que é o nome, queridos? Qual que é o nome? Fala para o Senhor. O Senhor está aqui nessa noite vendo o seu coração. Aleluia. Coloca para Ele e fala: eu me arrependo, Senhor. Eu te peço teu socorro sobre a minha vida. Hoje é o dia do Senhor ativar. Eu quero orar com você. Pai querido, olha cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor sabe, o Senhor que sonda cada coração, Pai. Pode olhar nessa hora para os nossos queridos aqui, ou aqueles que vão assistir essa palavra em algum momento. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa ativar no coração esse querer, essa chama, Senhor, essa chama de ser frutífero, Pai, essa chama de querer produzir frutos para o Senhor, como reconhecimento da graça, não como um troféu que nós queremos levantar, não, Senhor,
mas como o simples fato de te agradecer por um tão grande amor que nos alcançou. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, conforme a Tua palavra, nós queremos nos apropriar mais ainda, Senhor, de estarmos ligados na videira. Todo aquele ramo que está em mim, Ele limpa para que dê mais fruto. O Senhor está limpando hoje aqui, limpando mentes, limpando corações, limpando, Senhor, do pecado. O Senhor está trazendo restauração, Pai, de relacionamentos. Eu acredito que nessa hora o Senhor está tocando algumas vidas aqui, que vão precisar procurar algumas outras pessoas, pedir perdão, para retomar o seu serviço ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma cada um dos meus queridos aqui e vai renovando nessa hora. Aleluia. Levanta suas mãos para frente assim, querido. Vamos todos agora ficar de pé, amém? Vamos todos ficar de pé. Esse momento para você que, graças a Deus, faz parte do corpo e está bem resolvido com isso, você pode fazer isso também. Levanta suas mãos e receba do Pai, assim agora, Ele falando para você: eu te escolhi. Receba essa palavra de carinho do Senhor: eu te escolhi, fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi e te designei para que você vá e dê muito fruto. Senhor, nós nos apropriamos disso, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua palavra que está sendo pregada hoje. Obrigado porque a Páscoa para nós não é só uma data, não é só um evento, mas é a nossa história com o Senhor, Pai. Todos os dias nos lembramos da Tua morte e ressurreição. Pela nossa morte também, porque morremos contigo. Contigo nós fomos crucificados, para que contigo sejamos também ressuscitados. Então, obrigado, Senhor. Que essa noite de Páscoa seja um momento de Senhor ativar dentro de nós a essência frutífera que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ver os testemunhos aqui, Pai. Pela fé eu creio no Senhor começando a dar testemunhos, Pai. Em muitos irmãos que hoje estão entregando no altar as suas barreiras, as suas limitações, as suas dificuldades e se apropriando do novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se tem alguma pessoa que está entre nós e que ainda não entregou sua vida para Jesus, precisa se consertar com o Senhor. Se tiver e você quiser, você pode fazer um sinal com a sua mão, onde você está aí primeiro, para a gente poder orar com você. Tem alguém que hoje precisa realmente receber e dizer, como nós, eu fui escolhido por Jesus? Tem alguém que está entre nós, ou aqui ou ali fora, se tiver? Se são todos da casa, glórias ao Senhor. E agora queremos orar pelos enfermos. Se tem alguma pessoa que está enferma e que precisa de receber oração, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, antes ainda de terminarmos o culto. Pode vir. Amém. Os pastores vão nos ajudar aqui. A palavra de Deus nos fala para orar quando há enfermos, e eles serão curados. Amém? Então nós vamos orar. Você que está bem, você pode levantar suas mãos aqui e abençoar esses queridos que precisam de receber a unção e a cura do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vai orando, que levante sua voz. Ministra a cura sobre esses irmãos. Aleluia. Se você estiver lembrando de alguém que está enfermo na sua casa agora, apresente aquela pessoa também ao Senhor.
Vá de encontro, Senhor, aqueles nossos queridos que precisam do toque do Senhor, que precisam da cura do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem todo o poder. Ministra a cura em nome de Jesus. Obrigado pelos irmãos que temos orado aqui. Que alegria, Senhor, ver o Senhor restaurando cada vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Eu queria saber se tem alguma pessoa que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez aqui. Tem alguém? Faça o sinal com sua mão aí. Tem ali, muito bem-vinda, Deus abençoe, que bênção, né? Mais alguém? Nós estamos muito felizes com a sua presença, que Deus abençoe grandemente, né? Eu queria destacar aqui a presença da irmã Cássia, que está ali junto com o Moeder ali atrás. Olha que bênção, né? Não sei se vocês perceberam ali, ó, que alegria. Ela está voltando a participar conosco, né? Depois de um tempo de recuperação que ela ainda está passando, mas o Senhor está fazendo grandes coisas, né, minha irmã? Então é uma alegria vê-la também aqui conosco nesse culto e também ver as demais irmãs, a irmã Helena que está aqui também, graças a Deus, né? O Senhor continua operando, irmã Doroti, continua orando, né, pelo pastor Godoy, irmã Ângela, irmã Maria, e cada um desses queridos que precisam do teu suporte de oração, né, que você for lembrando. Quarta-feira temos culto de oração. Venha frutificar. Em nome de Jesus, venha estar conosco aqui, né? Se você puder, venha estar conosco aqui para a gente juntos buscarmos ao Senhor. Amém? Nosso pastor não está conosco hoje, que ele está pregando lá em Lorena, aniversário do pastor Éder Bilota. Então, mas lembre de orar também por ele, pela sua saúde, pelo ministério dele que nos abençoa tanto. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos na tua presença, por tudo que aqui aconteceu. Foi tudo para o Senhor, Pai. Para o Senhor e através do Senhor. Por isso que cantamos, por isso que nós lemos a palavra, que pregamos, por isso que nos deslocamos até esse local. E essa semana que vai continuar, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não vai deixar essa palavra morrer, mas o Senhor vai nos lembrar de cuidarmos da nossa casa, Senhor, a casa do Senhor. Ah, Jesus, que seja uma semana de aproximação mesmo, de mais intimidade contigo, de mais frutos espirituais na vida da tua igreja. Olha para a nossa vizinhança aqui, Senhor, aqueles que estão vendo a Igreja Batista do Povo, que o perfume de Cristo comece a exalar tanto aqui nesse lugar, Senhor, que seja impossível de eles não serem atraídos a esse lugar, onde o Senhor se faz presente. Ah, Deus, renova-nos, aviva-nos, Senhor. Ah, e por onde nós formos essa semana, Deus, nos nossos locais de trabalho, nas famílias, que esse perfume também vai exalando mais e mais. Obrigado porque o Senhor está ativando os nossos corações. E pela fé, Senhor, nós estamos vivendo um novo tempo, nos apropriamos disso em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco até a volta do Senhor e eternamente. Juntos dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe.